começo das trevas morais. As doutrinas de demônios, parte 1. A Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5, como a serpente conseguiu enganar Eva. Deus disse: "Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão." Mas disse a serpente à mulher: "Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal." Nessa passagem estão registradas as duas grandes mentiras de Satanás. Primeiro, a mentira que o ser humano não perderia a sua imortalidade. Segundo, a mentira que o ser humano seria como Deus. Antes de comer do fruto proibido, Adão e Eva tinham o privilégio de comer dos frutos da chamada árvore da vida. O acesso a esses frutos garantiam sua imortalidade. Mas essa imortalidade era condicional, isto é, enquanto o acesso à árvore da vida fosse garantido por Deus, eles viveriam para sempre. Entretanto, a serpente induziu Eva a pensar que a sua imortalidade seria absoluta e dissociada de Deus. Ao serem expulsos do jardim do Éden, eles experimentaram as dores de ver o seu filho Abel morrer assassinado pelo próprio irmão. Satanás tinha induzido o ser humano a cair nos seus próprios enganos, pois sempre acreditou que ele próprio seria como Deus e usurparia seu trono. Durante milênios, Satanás continuou influenciando a humanidade a crer numa imortalidade divorciada das graças de Deus. Como a morte em si mesma era um fato inegável, Satanás introduziu a ideia de que algo diferente do corpo permaneceria vivo. Esse elemento eterno seria o espírito ou alma. Essa crença se difundiu de civilização em civilização desde o Éden. Através de sacerdotes adoradores de demônios, afeitos a todo tipo de feitiço, maldição, bruxaria e encantamentos malignos, muitos reis sucumbiram às mentiras de Satanás. Ao chegar na Grécia, essas doutrinas diabólicas receberam especial atenção dos filósofos gregos. A mistura do paganismo com a filosofia elevou a doutrina da imortalidade da alma a um patamar nunca antes visto. A influência de grandes pensadores como Sócrates e Platão trouxe essa discussão do campo místico para o campo racional. O reconhecimento da Grécia como berço da civilização ocidental e a sua influência sobre o Império Romano fizeram dessas doutrinas verdadeiras armadilhas para muitos cristãos. Através do filósofo católico Agostinho de Hipona, as doutrinas platônicas foram introduzidas no corpo doutrinário católico. Com isso, não tardou para que a Igreja Católica criasse toda uma teoria filosófica sobre o que acontece depois da morte. Alheios aos ensinos bíblicos, começaram a ensinar que imediatamente após a morte, os justos gozariam de uma eternidade de alegrias ao lado de Deus. Por outro lado, aos ímpios era denegada uma eternidade de sofrimentos ao lado de Satanás. Da mesma forma como a Igreja de Roma amalgamou o paganismo ao catolicismo, ela amalgamou a filosofia grega ao catolicismo. A sua pretensão era aliar a fé e a razão, impedindo assim que a dúvida criasse fendas no edifício doutrinário da Igreja. É importante destacar que a palavra amalgamar significa misturar confusamente ou confundir. Muitos fiéis e sacerdotes se sentiam confusos, já que ninguém se considera totalmente bom ou totalmente mau. Mesmo com os esforços dos filósofos da Igreja de Roma, a introdução da doutrina da imortalidade da alma no corpo doutrinário da Igreja não funcionou. Foi então que o papado criou mais um arremedo não bíblico, a doutrina do purgatório.
Segundo o Catecismo da Igreja, aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Para a Igreja, o purgatório é um lugar de purificação final dos eleitos antes de alcançarem as graças da salvação eterna. A doutrina do purgatório jamais foi aceita por muitos católicos sinceros e até hoje causa confusão e dúvidas. Quando consultamos a Bíblia para entender o que é a morte, percebemos que Jesus foi bem claro ao dizer em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18: "Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Então, ao ouvir essas palavras, percebemos que ninguém conhece a morte mais do que Jesus. Ele morreu e ressuscitou, e por isso é o único que pode dar verdadeiro testemunho sobre o que acontece depois da morte. Ninguém melhor do que ele pode nos apresentar as respostas que tanto buscamos. Quando Jesus é interrogado pelos discípulos sobre o estado de Lázaro, Jesus foi bem claro ao dizer em João capítulo 11, versículo 11 ao 14, que nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: "Senhor, se ele dorme, vai melhorar." Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: "Lázaro morreu." Essa passagem deixa bem claro que para Jesus morrer significa dormir. Visto no contexto das Sagradas Escrituras, a afirmação de Jesus de que Lázaro dormia não representa algo novo. De fato, toda a Bíblia expressa uma só doutrina sobre a morte, e todos os textos são bem claros ao afirmar que morrer é dormir. Jesus não disse: "Lázaro passou para o outro lado", ou "Lázaro está vivo no mundo dos espíritos", ou "foi para o paraíso ou para o inferno". Ele diz simplesmente: "Lázaro dorme." Jesus encontra a irmã de Lázaro e, ao constatar que Lázaro estava morto há 4 dias, disse-lhe em João capítulo 11, versículo 23 ao 24: "O seu irmão vai ressuscitar." Marta então respondeu: "Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia." Preste atenção nessa fantástica resposta de Marta. Ela fala da ressurreição do último dia. Revelador é a reação de Jesus, já que em nenhum momento ele contradisse essa afirmação. Isso significa que Marta deu testemunho da verdade. Segundo Jesus tinha ensinado, os mortos acordarão do seu sono somente na ressurreição do último dia, isto é, na segunda vinda de Jesus. Porém, desta vez, Jesus tinha vindo para dar testemunho de que tinha as chaves da morte e que iria ressuscitar Lázaro, mas não para a vida eterna, pois ainda não tinha chegado a hora da colheita dos justos. Após a ressurreição de Lázaro, nenhuma palavra é dita sobre o que Lázaro viu ou ouviu durante os 4 dias em que esteve morto. Lázaro acordou e não relatou absolutamente nada. De fato, o seu despertamento foi semelhante a de uma pessoa que desmaiou ou realmente dormiu. Ele simplesmente acordou de um sono profundo. A palavra de Deus não mente, nem tampouco é incompleta ou relativa. A palavra de Deus é a verdade absoluta, isto é, ela é completa, perfeita e adequada. Depois de um evento dessa magnitude, se Lázaro tivesse algo a dizer sobre a experiência pós-mortem, essa não seria a ocasião perfeita para ser revelado? Afinal, como foi dito, o cadáver fétido apodrecia. Em algum momento da história da humanidade aconteceu algo semelhante. Essa seria a ocasião perfeita para trazer alguma revelação sobre a morte. Entretanto, o leitor atento verá
que nada foi dito. De fato, nada foi revelado, porque Lázaro nada viu ou ouviu, sendo assim um fato insignificante. A Bíblia é o testemunho fiel da verdade naquilo que é dito e também naquilo que não é dito. Deus seja louvado. O mesmo padrão narrativo se repetiu quando Jesus ressuscita o filho de uma viúva em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, e quando a filha de Jairo é levantada dos mortos em Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43. Antes de ressuscitar a menina, Jesus perguntou: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Irmãos e irmãs, quem foi que ressuscitou o filho da viúva, a filha de Jairo e Lázaro? Não foi Jesus Cristo, nosso Senhor? Por acaso o nosso Salvador omitiria informação preciosa sobre assunto tão relevante? Em quem colocaremos a nossa confiança na hora da morte? Nos santos? Em Maria? Nos espíritos? Em algum momento do Evangelho, Jesus validou a doutrina da imortalidade da alma? Quando Jesus disse: levante-se, os mortos não levantaram do sono da morte? Então, da mesma forma fará no dia da segunda vinda, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 52. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se você está curioso para saber mais, assista a continuação desse episódio no próximo vídeo.